46 pessoas, né? Nós estamos em mais porque as escolas estão acessando, né? Então, a gente imagina que nós tenhamos aí as escolas e mais algumas pessoas que estão acessando fora da escola, né? Muito bem lembrado, Fabiana. Gente, então, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata Orozco, sou PEC de plataformas, PEC de plataforma de língua inglesa e do intercâmbio, ok? Hoje nós estamos aqui juntos para nós apresentarmos essa plataforma nova de inglês, ok? Então, gente, hello, Rita, good afternoon. Então, gente, como que nós vamos fazer? Eu estou aqui sozinha, eu estou sem ninguém para apoio. Então, para a gente poder fazer com que a nossa orientação fique mais fluida, então eu vou pegar todo esse momento de fala agora. Se vocês forem, conforme eu for falando, vocês forem tendo dúvidas, forem tendo questionamentos, vocês levantem a mãozinha e anotem o questionamento aí no caderno de vocês, tá bom? Ou se vocês já quiserem ir fazendo uso do chat, vão já registrando suas perguntas ali no chat. Eu tinha pedido antes para quem tiver acesso ao chat, já ir escrevendo o seu nome e a sua escola, tá? Para a gente ir registrando. Eu também coloquei um formulário de presença / avaliação, brevezinho. Ele tá lá no comecinho do chat, só que ele tá fechado ainda, tá? Aí, conforme a gente for chegando no fim da nossa orientação, vocês depois vão me lembrando para eu abrir ele, tudo bem? Daí a gente vai conversar agora, então, sobre a plataforma EF, Education First, componente curricular língua inglesa. Esse é o nosso assunto dessa nossa orientação de hoje, tudo bem? Gente, antes de mais nada, agradeço em nome da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, a presença de vocês nessa orientação tão importante. Quando nós recebemos, na semana passada, essa orientação pela EF, fui conversar com o Júlio, que é meu SEC, com a Alice, porque despertou na gente a preocupação de precisar orientar vocês o quanto antes, né? Todos os professores, a gente sabe que nem todos vão conseguir estar aqui agora, neste momento, então vão poder acessar a gravação desta reunião. Depois, assim que ela ficar pronta, eu já subo ela no nosso canal do YouTube e já mando nos nossos WhatsApp e peço também para mandar via e-mail, tudo bem? Pelo gabinete. Para a gente poder, para todos os professores poderem assistir, porque tem data para tudo e é tudo para já. Então, nós ficamos bastante apreensivos, mesmo porque nós temos essa semana agora a prova paulista acontecendo, e é o que há de mais importante para acontecer no estado essa semana, né? Em todas as escolas estaduais é a prova paulista. Então, já de antemão, a gente agradece vocês imensamente vocês terem tirado esse tempo para estarem aqui junto conosco nesse movimento de apresentação da plataforma, tudo bem? Então, eu vou passar brevemente aqui pelos slides, a gente vai conversando conversando assim, né? Eu vou expondo para vocês sobre a plataforma EF. Se vocês acharem que está muito rápido, que precisa retornar alguma coisa, vocês vão me dando os alertas aí, tá bom? Porque a ideia é que vocês saiam dessa orientação, não vai conseguir sair com tudo esclarecido, porque tem bastante assunto.
Mas a gente precisa sair daqui com alguns pontos bem esclarecidos, que são os que vão acontecer nas próximas 2 semanas, tá certo? Então, vamos começar, e se vocês forem tendo dúvidas, vão colocando no chat, e se precisar conversar, falar, pode levantar a mãozinha, que depois que eu terminar a apresentação, aí a gente abre para as dúvidas. Beleza, então a gente vai falar aí da plataforma EF, Education First. Então, EF, gente, aqui, quando a gente falar de inglês, não é ensino fundamental. É Education First, que é o nome da plataforma, ok? O público-alvo desta plataforma são todos os estudantes do 8º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Então, vocês vão me perguntar, mas e os anos iniciais e os 6º e 7º anos? Eles continuam do jeito que estão, com as aulas digitais. Tudo bem? O ensino fundamental dos anos iniciais tem também material impresso. Então, continua do jeito que está, nada mudou. Nem para os anos iniciais, nem para 6º e 7º. O que nós vamos ter de mudança, então, é do 8º ano para frente, ok? Até o 3º do ensino médio. Então, vamos continuando. Conseguiram ver, né, a mudança de slide. Então, gente, nós tivemos uma reunião virtual de orientações iniciais da SEDUC, no dia 4/4 de 2024. Olha só que data, né? 4/4 de 2024. Bom, nessa orientação, por que nós não orientamos vocês antes? Porque eu acabei de chegar de São Paulo de uma convocação presencial, tá? Cheguei agora de manhã. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter bem claro é a diferença entre a plataforma EF e a do Prontos para o Mundo, certo? São duas coisas que a única coisa que tem em comum é o inglês, certo? Como idioma, só. Acabou. O restante é diferente. A plataforma EF, ela vai ser utilizada em sala de aula com o apoio do professor. O público-alvo... Tiago, você não está conseguindo ver a apresentação? Vão me avisando aí, tá, gente? Porque eu já mudei de slide já. Não? Deixa eu parar de apresentar e vou apresentar de novo. Poxa, que estranho. Vamos ver se consegue ver assim. E agora, vocês estão conseguindo ver o slide da diferença entre as plataformas? Aqui, ok. Agora vejo. Tá. É um slide que tem a plataforma EF e a plataforma Wizard Pearson. É isso mesmo? É onde vocês estão? Ótimo. Então, tá bom. Então, gente, a plataforma EF, ela vai ser utilizada em sala de aula pelo professor, ok? O público-alvo são os estudantes e professores de inglês do 8º ano à 3ª série do ensino médio. EJA
E aqui eles colocaram, no dia 4, eles tinham colocado o Centro de Línguas também, tá? Então, eu vou falar brevemente aqui do Centro de Línguas, o que ficou meio decidido aí, ainda eles estão meio que organizando essa coisa do Centro de Línguas ser contemplado pela plataforma EF, ok? E quem é o ponto focal lá na Seduc é a Larissa. A plataforma Wizard, by Pearson, ela é no contraturno, de maneira autônoma, e é aquela do nono ano, o pessoal que fez o nono ano, o Saresp no nono ano e a agora está no primeiro ano, certo? É a plataforma do intercâmbio, do Prontos para o Mundo. Essa é uma coisa. Hoje, nós vamos nos dedicar à plataforma EF, que é essa que vai ser trabalhada em sala de aula. Ok, gente? Muito bem. Ó, eu vou mudar de slide. Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá? Por que usar essa plataforma? Então, qual é a grande ideia aqui do uso da plataforma para a língua inglesa, o ensino da língua inglesa, né, para os nossos estudantes? Então, ó, cada aluno aprende na sua própria velocidade. Então, agora a gente vai ver a materialização do ensino personalizado do idioma. Então, a gente sempre comentou, né, sobre essa coisa do ensino personalizado do idioma. Na minha sala, a gente tem tantos níveis diferentes, né, de inglês, tem aluno que sabe um pouco mais, tem aluno que sabe um pouco menos, né, e a gente não consegue contemplar todos, né, então a gente ouvia essa fala, né, dos professores. Então, a ideia agora é fazer com que o nosso estudante que está ali dentro da nossa sala, ele consiga ter um ensino mais personalizado do idioma. Tudo bem? Visibilidade do engajamento e evolução da aprendizagem de cada estudante. Então, permitem ações pedagógicas mais eficazes. Então, a ideia é que conforme o estudante for evoluindo dentro da plataforma, você, professor, né, vai conseguir fazer, então, um melhor engajamento aí dos estudantes, uma melhor visibilidade. O estudante vai ser protagonista, né? Ele vai ser mais protagonista ainda do seu processo de aprendizagem. O conteúdo é interativo, é personalizado, atrai curiosidade e interesse dos estudantes. Gera resultados efetivos quando devidamente integrada à rotina pedagógica, ok? Então, a plataforma ela vai estar 100% integrada à rotina pedagógica, tanto que quando a gente acessa o escopo e sequência, vocês sabem onde fica o escopo e sequência? Se vocês não souberem, vocês me falem, porque eu apresento para vocês como é que faz para chegar lá, tá? No escopo e sequência. Avisa aqui no chat para mim, tá bom? Que daí eu paro de apresentar esse e aí a gente vai lá no escopo sequência para mostrar para vocês, tá? Então, gente, a plataforma ela está completamente conjugada ao escopo e sequência e às próximas aulas do segundo bimestre. Se vocês acessarem lá no CMSP, as aulas elas já estão sendo reorganizadas. Eles pediram um tempinho essa semana para eles poderem organizar, colocar a numeração correta nas aulas, mas as aulas já estão, até ontem, quando eu abri o repositório do CMSP, as aulas já estavam sendo reorganizadas e os slides contendo o trabalho com a plataforma já, ok? Que é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, gente, os fatores chaves para o sucesso, não sei onde é o escopo e sequência, tá? Vai ter um momentinho aqui que nós vamos falar sobre o escopo e sequência, daí eu vou abrir para vocês, tá bom? Interação com rotina pedagógica. Então, nós temos aqui os fatores chaves, então, para as plataformas educacionais funcionarem. Os PECs, então, é esse movimento que os PECs plataforma estão fazendo com vocês, né? Mas a gente faz com os coordenadores,
e com os professores, né? Tá bom, Tatiana, vou mostrar, tá? Então, nós temos aí essa interação que é extremamente importante. Algumas vezes ela será assim, online, como a gente está fazendo hoje. Ela tem sido bastante pelo WhatsApp, né? A gente tem, obviamente, vocês têm percebido a quantidade de informação que a gente tem compartilhado entre os grupos de WhatsApp e entre, né, o particular, nosso WhatsApp particular. Então a gente voltou a esse movimento forte de tira dúvidas, né, pelo WhatsApp. E a gestão por indicadores. Então, esta plataforma, ela vai aparecer no BI, certo? E também vai aparecer lá no CMSP dos nossos estudantes e dos nossos professores, ok? Então, vai ter um bannerzinho lá, brevemente. Então, vamos lá. Premissas de atuação. Então, ó, proximidade e parceria com os professores. Então, vem da SEDUC para o PEC, para os professores, para os estudantes, ok? Então, ó, a formação do professor, ela é atrelada a resultados. A rotina de acompanhamento e gestão, ela é baseada em dados e objetivos. Então, tudo isso é bem novo, tá, gente? Mas a gente vai acompanhar essa plataforma, o uso dessa plataforma escola por escola, turma por turma, e aí nós vamos observando onde que precisa de mais apoio através dos dados e dos resultados que vocês forem apresentando durante as semanas, né? E a evolução dos estudantes através do Power BI ou do BI, enfim, ok? Corresponsabilização por resultados de engajamento e aprendizagem. Então, o que é essa corresponsabilização? É esse movimento. Todos nós temos o nosso quadrado, todos nós temos a nossa fatia, todos nós temos o nosso ponto de governabilidade dentro das plataformas. Então, o que eu, enquanto PEC, devo fazer para que tudo isso funcione bem? O que os coordenadores, né, e a equipe gestora de forma geral deve fazer para que as plataformas, e no caso agora a plataforma de inglês, funcione bem, e o que cada professor, dentro do seu próprio estudo, né, o professor ele tem uma função muito importante, que é o seu autoestudo. Então, o que esse professor, dentro desse autoestudo, dentro da plataforma, então ele tem esse papel, ele precisa ter esse momento para poder se apropriar do que o estudante vai ter contato nos próximos dias e meses. Ele também tem dentro da governabilidade do professor, ele também tem esse movimento de trazer o estudante para a plataforma, de fazer com que o estudante seja acolhido dentro desse novo sistema, né, dentro dessa nova forma do ensino da língua inglesa, e fazer com que o estudante se engaje, né, nesse movimento, ok? E por isso que chamamos tudo isso de corresponsabilização. E o estudante, obviamente, ele tem também a sua função dentro da sua governabilidade, né, que é acessar a plataforma, né, durante as aulas ou durante o momento que for, né, pedido para fazê-lo, se empenhar, né, fazer o seu acesso, né, ser bem feito, se empenhar nas atividades, e os gestores, né, da escola entram com esse movimento de organização, né, do material que vai ser necessário para as aulas de inglês. Então, gente, sim, teremos mais uma plataforma,
que vai ocupar as aulas e agora as aulas de inglês, ok, gente? Então, nós vamos precisar, sim, incluir as aulas de inglês dentro daquela organização que vocês já estão tendo com as demais plataformas. Tudo bem? E aí a ação integrada, então, dos programas da COPED junto aos professores. Então, o pessoal que escreve material, né, do 8º, 9º e do ensino médio, eles já estão aí dentro, trabalhando junto com o pessoal da EF, para garantir que o escopo e sequência, né, converse, né, na verdade, as aulas da EF conversem, né, com o escopo e sequência do Estado. Então, eles já estão nesse movimento, já faz algum tempo, de organização dessas aulas e do escopo e sequência e assim por diante. E a ideia, então, é garantir o engajamento nos programas e plataformas da SEDUC, fortalecer a aprendizagem do componente alvo. Ok? Muito bem. Qual que é a intencionalidade pedagógica, então, da plataforma EF nas aulas de inglês? Fortalecer o ensino e aprendizagem da língua inglesa, desenvolvendo as 4 habilidades linguísticas. A gente sabe que, quando a gente fala de listening, speaking, reading e writing, nosso estudante ele tem algumas dificuldades. Inclusive, nós professores, certo? Nós temos algumas dificuldades em desenvolver uma ou duas dessas habilidades. Então, muitas vezes a gente tem bastante dificuldade na fala, que é o speaking, e no listening, que é a compreensão auditiva, certo? Do idioma-alvo, que no nosso caso é o inglês. Então, a ideia da plataforma é fazer com que o nosso estudante e o nosso professor seja exposto, tenha acesso às 4 habilidades, aula a aula, certo? Então, é bastante importante isso, porque a gente sempre fala, olha, na aula digital falta atividades de listening. Quem nunca sentiu, né? Falta de listening sempre. Desde quando a gente tem material, né, de inglês no estado, a gente sente bastante falta de atividades de listening, atividades de speaking, para que o estudante vá desenvolvendo isso. E a plataforma EF nos promete trazer em todas as suas aulas o desenvolvimento dessas 4 habilidades, ok? Permitir que o professor apoie cada estudante de acordo com a sua necessidade de aprendizagem. Então, gente, vocês estão começando a enxergar, acredito eu, como será que vai ficar essa aula personalizada, né? Como que o professor vai conseguir ir organizando esses estudantes, cada um no seu ritmo, cada um no seu nível, né? Cada um na sua necessidade de aprendizagem, certo? Então, observem que o papel do professor de ser o centro da aula, ele vai começando a tomar uma outra forma. Ele vai ser o mediador, né, de todo esse movimento de aprendizagem. O estudante vai ser o centro do seu processo de aprendizagem, ok? A desenvolver maior autonomia do estudante através do acompanhamento e realização de sua trilha de aprendizagem. Então, vamos nos acostumando com esse nome, trilha de aprendizagem. É o que o nosso estudante vai fazer daqui para frente, certo? Ele vai ter a sua própria trilha, né? Ele vai ser dono e proprietário de sua trilha de aprendizagem, ok? Ampliação de perspectivas e interesses em outras culturas para o exercício do protagonismo social,
certo? Então, nós tem, além dessas 4 habilidades linguísticas, quando a gente vai lá para o nosso currículo, a gente tem o cultural, né? O sociocultural também, né? Trazendo aí 5 habilidades importantes para nós desenvolvermos nos nossos estudantes. Então, a gente sabe que a aula de inglês, ela não é só inglês por inglês. Então, a aula de inglês, ela precisa trabalhar assuntos para o inglês fazer sentido. Então, nós temos biologia na aula de inglês, nós temos química na aula de inglês, nós temos geografia na aula de inglês, nós temos história na aula de inglês e assim por diante. Então, o inglês passeia por todos os componentes curriculares, né? E tendo isso em vista, a gente consegue, então, ampliar essas perspectivas e interesses, então, do protagonismo social, sociocultural do nosso estudante, tá bom? Uma outra ideia aqui da plataforma é estimular a rotina de estudos dos nossos estudantes, possibilitando o desenvolvimento a partir da fluência, da sua fluência atual. Então, o estudante, ele tem o seu nível de inglês, né? Nós não somos, principalmente hoje em dia, como nós somos bastante expostos, né, a diversos idiomas, inclusive. Então, nós não somos, a gente sabe alguma coisinha, né? A gente pode não se sentir seguro para uma comunicação mais fluente, mas a gente sabe alguma coisinha, não é? Então, ele vai partir daí, vai partir do que ele sabe, do que ele já consegue fazer, ok? Possibilitar visibilidade do engajamento e da proficiência na língua inglesa dos estudantes para docentes, gestão escolar e SEDUC. Então, aqui, o que eles dizem com isso? A gente vai conseguir, o professor vai conseguir acompanhar o passo a passo, né, de aprendizagem do estudante através da plataforma do estudante. Eles estão estudando uma forma de fazer uma espécie de BI para o professor conseguir acompanhar o estudante através do seu acesso, né? Mas isso eles ainda estão trabalhando, ok? Então, o professor vai conseguir acompanhar a partir do momento que ele estiver na sala de aula, o estudante vai fazendo a sua trilha, e aí o professor vai acompanhando ali, vai fazendo as suas anotações, o estudante tal, está no nível tal, fazendo a trilha tal, certo? Então, vocês vão, nesse início, nós vamos lidar assim, tá? Com os seus registros. Então, vai passando de estudante por estudante, conforme ele estiver fazendo a sua trilha. Então, nós vamos passar, o professor vai passando de estudante por estudante e vai observando onde ele está, né? Ele pode pedir print de tela para o estudante. Aí, cada professor vai encontrar a sua melhor forma de fazer esse acompanhamento. Porque a gente sabe que vai precisar, né, atribuir nota, vai precisar colocar na sede o que foi visto, o assunto, né, que foi trabalhado. Então, nós temos ainda algumas formalidades, né, que precisamos manter, né? Então, a sede ela ainda continua, o diário digital continua, então os preenchimentos ainda continuam, notas ainda continuam. Então, a gente precisa ter, o professor precisa ter dentro da sua organização, né, esse momento para ir observando o que o estudante está fazendo, onde ele está, além de tirar as dúvidas e mediar o que ele está vendo na plataforma. Tudo bem? E a sacada aqui é melhorar o desempenho no Enem e vestibulares, né? Então, o aluno tendo, né, mais sentido para o estudante, então, acredita-se, né, que ele melhore, então, o seu desempenho no Enem e nos vestibulares. Então, o inglês, a gente sabe, nós professores de inglês sabemos o tanto que o inglês é importante na exposição de gêneros textuais variados, na exposição de assuntos variados, né? A gente aprende muita coisa dentro do inglês, não é só o inglês,
né? São muitas coisas que os nossos estudantes são expostos. Então, o inglês, ele ajuda, sim, a melhorar no desempenho, tá? Do Enem e dos vestibulares. Seguindo aqui, vamos lá, metodologia. Então, como que vai funcionar o segundo bimestre? Anotem aí, gente. Vocês peguem o caderninho aí agora e anotem aí. Segundo bimestre, ele vai funcionar do jeito que nós estamos nessa tela aqui. Tudo bem? Então, ó, aula espelhada, para não confundir, anota essa aí, anotem isso aí que eu estou falando agora. Para não confundir com material digital, eles estão chamando de aula espelhada. Então, é a aula, certo? Aula espelhada é a aula que o professor dá na sala de aula. Ele abre o PowerPoint, ele abre o acesso dele na plataforma EF e por ali ele dá aula. Certo, gente? Então, a aula espelhada é a aula que o professor ministra. Tudo bem? Vão fazendo uns joinhas aí para eu ver que vocês estão, porque não tem ninguém com câmera aberta, se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, a aula espelhada é essa. É o material digital disponível para guiar o professor no processo de utilizar a plataforma para retomar conteúdos básicos. Tudo bem, gente? Vocês podem ir no botãozinho reagir, que aí vai subindo uns joinhas. Isso, Fabiana. Isso, obrigada. Fabiana Garrido, Wesley, tá bom. Então, gente, a aula espelhada é a aula do material digital, que os professores... A aula do CMSP, exatamente, Silene. A aula do CMSP, tá? Então, a aula espelhada é essa. É a que tá lá no CMSP. Eu vou abrir para vocês, tá? Eu vou falar aqui e aí a gente já abre lá. Aí eu também já mostro o escopo e sequência, beleza? Então, ó, a aula espelhada é a aula que tá lá no CMSP, no segundo bimestre do 8º ano para frente, certo? Até o 3º ano do ensino médio. Espelhamento da plataforma em sala de aula e consolidação coletiva da aprendizagem. Ok? Isso vai valer só para o segundo bimestre. Ok? Agora, junto com essa aula espelhada, na outra aula da semana, o professor vai trabalhar a aula no nível de proficiência. Qual é essa aula de nível de proficiência? É a trilha de aprendizagem a partir do nível Vamos imaginar o seguinte, gente. Vamos fazer uma pausa, uma reflexão aqui. Vamos pensar numa escola de idiomas. Quando a gente vai procurar um curso de inglês numa escola de idiomas, a gente faz um teste de nível. Esse teste de nível serve para quê? Para colocar... o teste de nível serve para quê? Para colocar o estudante no seu nível. São dois eixos o teste de nível, que o teste de nível coloca a gente. Coloca o estudante no seu nível de inglês e aí bate com a idade, por conta da abordagem que vai ser utilizada em sala de aula. Ok? Esse teste está na plataforma da EF, tá bom? Eu vou mostrar para vocês onde fica, ok? Aí, gente, vamos lá. Então, o teste de nível, ele vai colocar o estudante no seu nível e dentro de uma escola de inglês, ele colocaria dentro de uma sala de aula com nível e idade parecidos. Tudo bem?
Entendemos isso? Só que uma escola especializada de idiomas tem diversos professores de inglês e diversas turmas com níveis diferentes. Tudo bem? O que acontece no estado? No estado, a gente não consegue colocar todos os estudantes do mesmo nível numa mesma sala de aula física. Porque se a gente fosse fazer assim, nós teríamos que fazer igual são as eletivas nas PEIs. Um horário só para as eletivas e todo mundo dando aula de inglês. Certo? Então, para a gente conseguir personalizar o ensino do inglês e o aluno estar no seu próprio nível, com o seu próprio ritmo, nós teremos dentro de cada turma alunos com níveis diferentes de inglês. Certo, gente? Então, nós teremos em cada turma alunos com diferentes níveis de inglês, fazendo as suas trilhas. Ok? Essas é como se a gente estivesse dentro de salas multisseriadas. Ok? Então, vamos pôr um exemplo lá. Dentro do 8º A, nós teremos estudante do nível 1 até o nível não sabemos. Porque, de repente, esse estudante do 8º ano, ele já cursa inglês em escola particular já faz um bom tempo e ele está no nível mais alto que os outros. Certo? Então, essa é a ideia da trilha. Essa é a ideia do ensino personalizado do idioma. Ok? Então, como não tem condições de pegar esse aluno fisicamente e pôr ele no nível dele, então, dentro da nossa sala de aula, dentro da sua sala de aula, professor ou professora, nós teremos diversos níveis diferentes. Aí vem a nossa função de mediação nessa personalização de ensino, ok? Do A1 ao C1, exatamente. De acordo com o quadro comum europeu, tá? Bom, eu vou parar de apresentar essa e nós vamos entrar lá no CMSP. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar certinho aqui. Encontro plataforma, calendário. Não. Deixa eu ver aqui. Centro de mídias. Eu acho que eu vou compartilhar. Alguém abriu o microfone? Quer falar enquanto eu estou tentando me ajeitar aqui? Tela, vou compartilhar a tela, tá, gente? Vocês estão conseguindo ver o que aqui? Porque, peraí, agora. Tela. Vocês estão conseguindo ver o CMSP? Sim, Rê. Sim? Tá ótimo. Sim. Então tá bom. Agora eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Então vamos lá. O que vocês têm que fazer para acessar o CMSP? Sou servidor ou estudante da rede, acesse aqui. Aí, com o seu login da sede, sua senha, você acessa o sistema. Tudo bem até então? Sim. Certo. Vamos lá no escopo e sequência. Então, quando você entra aqui, ó, no Seja Bem-vindo, temos materiais digitais, pautas formativas, vídeos, acervo digital. Anota aí no caderninho, gente. Para acessar o escopo e sequência, eu entro no acervo digital. Dentro do acervo digital, você vai selecionar materiais pedagógicos. Então, põe uma setinha aí. Depois do acervo digital, materiais pedagógicos. Categoria, ementas e escopo sequência. Tudo bem? E aí, seleciona 2024. O título não precisa pôr, a gente só pesquisa
E aí ele vai aparecer, ó, escopo, sequência, primeiro e segundo bimestres. Certo, gente? Onde que nós vamos entrar? Na lupa. URL. Aí ele vai abrir, vocês estão conseguindo ver esse outro que abriu? Ele abriu um Drive do Google. Sim. Ótimo. Aí você vai entrar nesse documento, escopo, sequência, primeiro e segundo. Aí ele abriu o escopo sequência, certo? Nesse escopo sequência, vocês vão ter, ó, os componentes curriculares, de arte até tecnologia e robótica. A língua inglesa tá aqui no rosinha, ó, língua inglesa. Então, vocês clicam em cima dele. Espero que a gente consiga abrir. Deixa eu pensar, peraí. Língua inglesa, aqui, língua inglesa. Abrimos língua inglesa, certo? Então, vocês têm o bimestre, ó. Primeiro é o primeiro bimestre desde os anos iniciais. Então, vai rodando. Roda, roda, roda. Vai descendo. Nós vamos chegar lá no que nos interessa, que é o segundo bimestre do oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro, tá? Segundo bimestre, só que estamos nos anos iniciais ainda. Anos iniciais. Anos finais, sexto ano. Sétimo ano. Oitavo ano. Muito bem. Chegamos aqui, ó. Segundo bimestre, primeira aula, inglês, que aqui são as habilidades, produção, título, utilizar forma verbal. Então, aqui ainda tá, primeira aula de inglês, ainda estamos, né, nessas habilidades, produção e tudo mais. Segunda aula de inglês do oitavo ano, também continuamos com as habilidades, produção de textos com autonomia, my routine, revisar tempo verbal futuro. E aí a gente vai descendo. Olha aqui. Nós temos primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula com as habilidades. A partir da quinta aula, aqui no nosso escopo sequência, a gente já entra na trilha em sala de aula, plataforma EF, trilha de estudos autônomos, aprimoramento da proficiência em língua inglesa. Tudo bem, gente? E aí depois a gente entra no nono ano, no mesmo esquema, as habilidades da aula 1 e assim se vai, habilidades da aula 2, 3, 4, e aí a partir da quinta aula, aqui no escopo sequência, a gente tem a trilha de aula. Trilha em sala de aula, certo? Esse é o escopo sequência. Então, vocês conseguem acessar lá e ver com mais calma, tá? Vou voltar aqui no... eu tenho uma barrinha aqui que me impede de fazer umas coisas. Espera aí. Eu vou voltar a compartilhar aqui o centro de mídias. Vou voltar aqui no centro de mídias, materiais digitais, que daí eu já mostro para vocês isso. Um momento, tá, gente? Vou compartilhar de novo. Compartilhando a tela. Voltamos aqui no materiais digitais, tá? Daí a gente tem, ó, materiais digitais, ano letivo 2024, selecione, anos finais, vamos aqui, ó, para um oitavo ano, segundo bimestre, porque o primeiro bimestre está com as aulas digitais, no material digital que vocês conhecem. Língua estrangeira em inglês. Então, aqui, gente, eles estão, ó, fazendo as alterações. Vocês podem perceber que já não são mais as mesmas aulas que apareciam antes. Então, a gente tem aula 1, 2, 3, 4, 5, aí pula para 7, 9, 23, que é uma aula extra 1, aula extra 2, aula extra 3 e 4. Eu vou só abrir um aqui para mostrar para vocês. Não. Vou pelo PDF, que eu já abri aqui.
Ó, observem que já na aula aparece acesso à plataforma, login, vai para o nível 1, unidade 3, lição 1, sem where are you from? Where you are from. Start a vocabulary. Então, aqui, ó, a aula da plataforma já está integrada com os nossos slides do segundo bimestre, daqui para frente. Do segundo bimestre para frente. Certo, gente? E aí, vocês vão fazer um movimento, os professores vão fazer um movimento entre o seu próprio acesso de plataforma e o PowerPoint, que está no CMSP. Vou parar de compartilhar essa tela. Vou voltar ao compartilhamento dos slides. A plataforma de inglês será como Matific, Khan e outros? Exatamente. Isso mesmo, gente. Vou aqui na janela, vou compartilhar com vocês, vou continuar compartilhando com vocês, tá? Ainda tá... Deixa eu ver aqui. O compartilhamento da aula espelhada. Aula espelhada, aula do nível de proficiência, certo? É isso que nós estamos compartilhando? Eu vou mudar, tá? O slide. Sim. Mudamos para metodologia, evolução das metodologias, tudo bem? Certo. Ótimo. Então, vamos lá. Modelo do segundo bimestre. O que nós vamos fazer quando começar o segundo bimestre, que é dia 22, meu povo, é isso? É, né? Isso, Rê. Beleza. Então, lá no dia 22, ou na sua primeira aula, né, professor? Lá do dia 22, nós vamos começar assim, ó. Modelo segundo bimestre. Nas primeiras 2 semanas do segundo bimestre. 3 aulas espelhadas, mais teste de nivelamento dos estudantes. Certo? Nas semanas seguintes, o professor realiza a aula espelhada no nível 1, iniciando na unidade 3. O professor apoia os estudantes na trilha individual de aprendizagem. E assim será todo o segundo bimestre. Uma aula espelhada, uma trilha. Uma aula espelhada, uma trilha. Uma aula espelhada, uma trilha. A aula espelhada vai estar todo mundo prestando atenção no professor, o professor vai ser o centro da aula, certo? Claro que ele pode fazer atividades, pode pegar atividades da plataforma, pôr o seu temperinho, fazer as suas atividades, mais dinâmicas, né? Mas vai ser 45 minutos que o professor vai abrir o PowerPoint que está no CMSP, vai abrir o acesso do professor na plataforma EF e vai lidar com essas duas ferramentas dentro de 45 minutos de aula. E a segunda aula da semana de inglês? Trilha. Certo? Essa trilha é personalizada, o estudante com o seu próprio equipamento. Certo, gente? O estudante com o seu próprio equipamento, fazendo a sua trilha personalizada. Então, durante o segundo bimestre, uma aula da plataforma regida pelo professor. Segunda aula da semana, trilha personalizada no nível do estudante. Tudo bem? Então, ó, as 3 primeiras aulas, agora, vamos falar da semana do 22. As 3 primeiras aulas com os estudantes, elas vão ser de retomada de aprendizagem. Então, a semana do 22 serão 2 aulas de inglês
que o professor vai abrir a plataforma junto com a aula do que está lá no CMSP, no repositório, e ele vai ministrar essas 2 primeiras aulas. É o professor ministrando, não vai ter trilha. Depois, segunda semana, a primeira aula vai ser com o professor ministrando a aula com o seu acesso na plataforma e a aula do CMSP. Segunda aula da segunda semana, os alunos farão o teste de nível. Certo, gente? Então, recapitulando, primeira semana, as 2 aulas da semana, o professor ministrando a aula através da plataforma e do material que está no CMSP, no repositório. Segunda semana, primeira aula, o professor ministra a aula de inglês através da plataforma EF, junto com a sua aula que está lá, no repositório do CMSP. Segunda aula da segunda semana, todos os estudantes realizam o teste de nível que está na plataforma da EF. Tá bom? Vamos lá. Depois dessas 2 primeiras semanas, aí já começa esse movimento de aula ministrada pelo professor através da plataforma com os slides e trilha. Aula ministrada pelo professor, trilha. Aula ministrada pelo professor, trilha, e vai ser assim até o final do segundo bimestre. Todo mundo entrou de férias, aí volta terceiro e quarto bimestre. Professor apoia estudantes na trilha individual. O professor não vai mais ministrar aula pela plataforma. Certo? O professor apoia estudantes na trilha individual de aprendizagem de acordo com o nível de proficiência. Aí, a partir do terceiro bimestre, todos os estudantes terão que ter seu próprio equipamento para fazer a sua própria trilha. Quando eu falo próprio equipamento, não é o estudante trazer o celular dele. É o equipamento que a escola vai fornecer, seja o tablet, seja o netbook, seja o computador que está na sala de informática. Para as 2 aulas de inglês, o estudante vai ter aula na trilha a partir do terceiro bimestre. Certo? Vamos lá. Então, só para recapitular aqui. Então, as 3 primeiras aulas serão de retomada de aprendizagem. A quarta aula é teste de nível e início da trilha individual de aprendizagem. A partir do segundo bimestre, vai ser uma aula espelhada e uma trilha individual. A partir do terceiro bimestre, serão apenas as trilhas. Há uma evolução durante o ano, certo? O que eles falam aqui é para a gente não parar o estudante. Aquele estudante que gosta de inglês, que vai se desenvolvendo, ele pode fazer bem mais que o nível que ele está, ok? Vamos lá, vamos seguir adiante. Eu tô vendo, tá, as perguntas, pessoal. Já já a gente vai conversar melhor sobre isso daí, tá bom? Onde encontrar o material e as aulas espelhadas? Já mostrei para vocês, tá? Vão ser 12... o que eu não falei para vocês? Das aulas extras. Serão 4 aulas de material digital para uso emergencial em caráter de exceção. Deu pau na plataforma. A plataforma, sei lá, parou de funcionar no estado todo, ou parou de funcionar, sei lá, na escola, não sei o que aconteceu. Enfim, eu posso lançar mão de uma dessas 4 aulas do material digital. Então, se vocês observarem lá no material digital, tem 4 aulas que estão escritos aula extra 1, aula extra 2, aula extra 3, aula extra 4. São só 4 aulas extras que o professor poderá usar fora da trilha,
certo? Ai, não conseguiu abrir, tá dando problema, então aí o professor ministra aquela aula, certo? Vamos seguir. Então, ó, para a gente marcar bem para a gente marcar bem o que a gente tá vendo aqui, tá? Desses slides. Então, ó, as aulas espelhadas estarão no repositório. Então, eles, no momento que eu fiz que eu fiz no domingo, esses slides para hoje, tá? No momento que eu fiz com a informação que eu tinha da nossa reunião, que foi no dia 4, certo? Então, as aulas espelhadas, elas já estão aparecendo no repositório. O que eles estão fazendo são ajustes de números e tudo mais, tá? O professor tem a mesma plataforma que o estudante. O estudante deve fazer o teste de nível na 4ª aula, segunda semana, depois do dia 22/4. O professor vai passar pela aula espelhada coletivamente, ou seja, o professor abre esta aula na sua conta da plataforma e trabalha coletivamente com os estudantes. Passa por todos os exercícios com os alunos. Elas estão no material digital para que o professor consiga preparar antes. Enfim, é a aula da sala de aula que o professor ministra. E haverá 4 aulas de material digital para uso emergencial apenas. Como, por exemplo, como inconsistência da plataforma, por exemplo. Tá bom? Vamos seguindo. A plataforma vai estar no CMSP a partir do dia 15, para acesso do professor apenas, que é isso que a gente vai falar agora, tá, Silvana? Vamos aqui, ó. Visibilidade da plataforma, professores e estudantes. Então, acesso dos professores e estudantes vai abrir lá no centro de mídias. Vão ter todos os banners que o estudante tem e o professor, né, tem acesso, e vai aparecer lá a partir do dia 15, segunda que vem. A partir do dia 15, teremos o banner da plataforma de inglês EF. Não é o do Prontos para o Mundo, tá? Porque já tem aqui, aparece para os estudantes e para os professores que podem acessar o Prontos para o Mundo, aparece aqui. Não é o Prontos para o Mundo, viu, gente? Não é no banner da Prontos para o Mundo, é no banner da EF, ok? Não sabemos ainda como é que vai ser esse banner, ok? Então, ó, vai aparecer o banner para o professor a partir do dia 15/4 e alunos a partir do dia 22. Por que aparece para o professor dia 15? Para o professor poder fazer a sua preparação de aula, para o professor poder ir fazendo as suas próprias aulas na plataforma. Para o professor conseguir dar aula na plataforma a partir do dia 22/4, ele precisa ter realizado as 3 primeiras lições da plataforma EF, porque senão não libera o acesso. Certo, gente? Então, se o professor, nessa semana do dia 15, ele não se preparar, no dia 22 ele não consegue dar aula. Ok? Então precisa, por isso que foi um dos grandes motivos da gente ter marcado essa orientação de agora, que nós estamos fazendo agora, a urgência. A semana do dia 15 vai ser para o professor se ambientar na plataforma, ter acesso à plataforma, fazer o seu próprio teste de nível,
sentir como que a plataforma funciona, porque ele precisa liberar as 3 primeiras aulas que vão ser ministradas na semana do 22 e na semana seguinte para os estudantes. Se o professor não entrar na sua conta, se o professor não fizer essas aulas não vão ser destravadas. E aí o professor não vai conseguir ministrar essas aulas para os seus estudantes. Tudo bem? Então, a partir do dia 15, com os professores. Os professores vão acessar diretamente lá no bannerzinho que vai aparecer no CMSP. Aí, como é que funciona o primeiro acesso? A hora que o professor e o estudante clicarem no banner, lá no CMSP, vai aparecer essa tela inicial. E aí é necessário clicar em cima do botão inglês ou English. Depende, né? Porque se tiver selecionado como inglês aqui, vai aparecer escrito English. Então, tem que clicar em cima desse botão para poder começar, tá? O que vai acontecer para o professor? Vamos focar aqui no professor. O que vai acontecer com o professor? O primeiro acesso, a hora que ele clicar lá no inglês, vai aparecer essa tela. Qual é o seu nível atual de inglês? Para o professor, vai aparecer assim: eu sou um verdadeiro iniciante ou fazer o teste. Para o aluno, vai aparecer fazer o teste. Ele não vai entrar como iniciante, certo? E eu já vou explicar para vocês por quê. Antes, ia ter essa possibilidade de escolha do aluno também. Mas, depois o professor se o aluno mudasse de nível, o professor ia ter que fazer isso tudo manualmente. Então, nós pedimos, nessa reunião no dia 4, nós já pedimos para a EF deixar só o fazer o teste, porque o aluno já vai, faz o seu teste de nível e já entra no nível, certo? Para o professor, depois não ter que pegar o equipamento que o estudante está acessando e mudar aluno por aluno, porque se o aluno virar e falar assim, professor, tá muito fácil, tô desanimado, tá chato, tá muito fácil para mim, eu já sei tudo isso que tá. Se acontecer isso com vários estudantes da turma, aí o professor vai ter que depois ficar modificando o nível de cada estudante. Por isso que a gente pediu para os estudantes terem só acesso ao botão fazer o teste, ok? Agora, o professor, ele tem a possibilidade dele, eu vou disponibilizar os slides, sim, vai ficar tudo aí para vocês, tá bom? Vou colocar no supernúcleo e vou mandar junto com o vídeo dessa nossa orientação, tá? Então, gente, eu sou um verdadeiro... Para o professor vai aparecer, eu sou um verdadeiro iniciante ou fazer o teste. E aí, professores, falando seriamente com vocês, façam o teste. Primeiro, para vocês saberem como é que funciona o teste, porque vocês vão precisar orientar os estudantes de vocês. Segundo, para você saber que nível que você está. Porque você precisa saber o seu nível para você conseguir mediar os seus estudantes. Porque pode ser que tenha estudante com nível mais alto que o seu. Certo? E aí que vai entrar o estudo que você vai fazer dentro da plataforma, aí que vai entrar todo esse movimento de conhecimento do idioma, o tanto que você sabe, o tanto que você vai poder auxiliar os seus estudantes. Então, essa semana do dia 15, a próxima, ela é primordial para o professor. Primordial para o professor conhecer como é que funciona a plataforma. Então, pedimos aí, né, a TPC, o APD e não sei mais que outra sigla que o professor tem para estudo, ele vai precisar se dedicar ao estudo da plataforma e a fazer o seu próprio teste de nível, certo? E a ter esse autoconhecimento
o tanto que sabe de inglês, o tanto que vai precisar continuar estudando, tudo bem? Dentro da plataforma, o professor pode fazer seus estudos de inglês. Eles disseram, inclusive, que vai ter certificado. Eu acho que o certificado não vai valer para evolução, tá? Mas o professor, tanto o professor quanto o aluno, vai tendo certificado conforme ele vai terminando, fazendo as provas dentro da plataforma, tá? Então, esses são detalhes que nós vamos fazer depois, numa outra orientação técnica, certo? A de hoje é esse acesso na plataforma, ok? O professor não faz o Sou Verdadeiro Iniciante, porque se ele fizer o Sou Verdadeiro Iniciante, ele vai entrar direto no nível 1, e aí ele não vai saber qual que é o nível dele de inglês. Ele precisa entrar no fazer o teste. Por isso que eu também acho que até para o professor tinha que ser direto fazer o teste de nível, tá? Porque depois, lá dentro da plataforma, ele consegue voltar para o nível iniciante. Quando faz o teste, ele faz depois que termina, a plataforma coloca lá o seu nível e aí já mostra qual que é a unidade da trilha, né? Dali para frente que você tem que seguir. Só que a gente consegue mudar lá na trilha, porque o professor ele vai precisar fazer as primeiras aulas, né? Para poder liberar essas aulas, para ele poder dar aula no 22, ok? Então, é importante fazer o teste. Depois que fizer o teste de nível, você sabe que nível que você tá, faz um print da tela do nível que você tá, para você guardar, e vai iniciar lá pela primeira aula da unidade 3, ok? Que é o que você vai precisar liberar para os seus estudantes. Então, ó, se clicar em Eu Sou um Verdadeiro Estudante, você vai direto para o nível 1. É obrigatório que todos façam o teste de nível, tanto professor quanto aluno. O teste de nível tem duração de 30 minutos no máximo, ele tem um temporizador. Deu 30 minutos, puf, desliga, acabou, tá? O teste é encerrado em 30 minutos, terminando ou não. São 15 minutos para vocabulary e 15 minutos para gramática. O teste de nível. Certo? Então, ó, atenção, é importante que isso foi o que eu falei. Então, quando vocês vão dar 3 aulas espelhadas, depois do 22, na semana do 22 e na outra. Na quarta aula, vai ser o primeiro acesso do aluno na plataforma. Então, ele já faz o teste de nível, ok? Aí, vamos lá, ó. A qualquer momento, o aluno pode refazer o teste durante o ano, mas o professor vai precisar mudar manualmente para o nível adequado, ok? Então, aqui, ó, a gente tem os prints, ó, progresso de metas. Então, o professor ele vai conseguir visualizar o progresso do estudante através dessa tela aqui, lá na conta do aluno, tá? Por enquanto, o professor não consegue ver a conta do aluno dentro da sua própria conta. O professor só consegue, na sua própria conta, o professor só consegue ver o seu próprio progresso. Para o professor ver o progresso dos estudantes, ele tem que acessar aluno por aluno durante as aulas, enquanto o aluno estiver fazendo as suas trilhas. Aí ele vai observando e vendo onde que o aluno está e como é que está o progresso dele, certo? Correções de rota, ó, a gente consegue fazer a correção de rota. Então, ó, o professor só vai conseguir, foi o que eu acabei de falar, ó, pela conta do aluno, quando ele estiver acessando durante as aulas. Ainda não temos um local com o compilado com o progresso dos estudantes e as trilhas. Atenção, mudar de nível não é mudar de curso, porque dentro da plataforma EF eles têm uns cursos especializados também. Tem business, tem inglês para viagem, tem algumas outras coisas lá. Mas esse é quando o aluno termina o geral, ou o professor termina o geral. E daí quer fazer um business, quer fazer um traveling, alguma coisa assim, então ele consegue fazer outros cursos na EF, tá bom? Então, ó, aquilo que eu falei também, ó, são 15 minutos de gramática do teste de nível e 15 minutos de vocabulário.
Não tem como parar o teste. Iniciou, tem que terminar, porque tem o temporizador. E aí, aí, ó, não tem como parar o teste. Tem que esperar o tempo terminar, senão o teste não é realizado. Não precisa de fone de ouvido para realizar o teste de nível, tá? Mas vai precisar de fone de ouvido e microfone para trilha. Tá bom, gente? Vamos lá. A meta dos nossos alunos é 6 unidades por nível. 1 nível por ano. É o mínimo. O aluno pode fazer mais níveis se quiser. Não é para freá-los. Ok? Se eles quiserem, eles podem continuar suas trilhas. Tudo bem? Estrutura da plataforma. Então, continuando com a estrutura da plataforma, ó, os alunos, vai até o C2, ó. Alguém perguntou para mim se era até C1, não, vai até o C2, ó, vai do nível A1, que é o iniciante, até o C2, de acordo com o marco comum europeu, tá? Aí, foi o que eu falei para vocês, ó, tem outros cursos curtos, mas é depois que faz o curso geral, ok? Olha aqui como aparece lá na plataforma, estão vendo, ó? Então, ó, nós temos aqui, ó, o quadro comum europeu, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2, ó. O nível EF. Então, o pessoal que está no A1 tem os níveis 1, 2 e 3 na plataforma EF. Quem é do A2 está nos níveis 4, 5 e 6. B1 está nos níveis 7, 8 e 9. E assim por diante. A gente acredita que uma boa maioria dos nossos estudantes estarão nos níveis iniciais. Não importa a idade deles. Nós podemos ter aluno do 8º ano num B2, por exemplo, lá nos níveis 10, 11, 12. E a gente pode ter aluno do terceirão, que é A1, nos níveis 1, 2 e 3. Ok? Então, aqui não importa a idade, importa o que ele sabe de inglês, certo? Para entrar nos níveis. Aí, ó, eles deram um exemplo de nível aqui. Então, se você tiver aqui, ó, por exemplo, no nível 9, você tem 6 unidades que serão feitas durante este ano. E aí, cada unidade tem um assunto, ó, eating out, aquele outro não consigo enxergar, enfim, health and safety e assim por diante, ó, são os assuntos. E cada assunto tem 4 lições. Eles disseram que no final da 4ª lição de cada assunto é feita uma provinha, ok? E daí, conforme o estudante vai passando nessas provinhas, ele vai passando de unidade. A lição só é concluída se tiver 70% de atividades concluídas. Não é possível pular lições. Vai mais ou menos uns 30 minutos para responder a lição, e isso ele vai responder na sala de aula, é a trilha dele, certo? Então, vai mais ou menos uns 30 minutos para o aluno responder a lição. Se não tiver 70% de aprendizagem, não passa para a próxima lição, nem para a próxima unidade. O objetivo é que ele aprenda. Ele não vai conseguir fazer fora de ordem. Depois da 4ª lição, faz uma prova. Se a nota for satisfatória, ele passa. Foi o que eu falei. Ok? Então, ó, a trilha só é liberada conforme o estudante for estudando. A flecha vermelha indica que o aluno tem que o aluno tem que começar a estudar. E aí, quando ele termina aquela trilha fica verdinha e a próxima fica vermelha, que é onde ele tem que ir para estudar, tá? Nesta tela, o aluno consegue acessar as informações do seu progresso de aprendizagem. Quando a gente coloca aluno, é aluno e professor. O professor vai acompanhando conforme as aulas vão acontecendo. Ok? Aí vem o meu progresso e metas, né? Aqui nós temos várias
setinhas informando onde o estudante vai se encontrando dentro do progresso e metas. Então, ó, nível, progresso com relação à meta, atividades realizadas. Então, isso daqui vocês vão fuçando para vocês irem encontrando, tá bom? Orientações, então, ó. O que nós vamos fazer antes da primeira aula? É isso que a gente tem que sair daqui certinho. Sim, Janaína, é isso aqui que nós estamos falando. Vocês vão ter acesso antes dos estudantes. O acesso dos professores é dia 15. O acesso dos estudantes é depois do 22. Certo? Então, ó, o que vocês devem fazer antes da primeira aula? Quando que vai ser a primeira aula? 22, certo? Então, ó, o que o professor tem que fazer antes da primeira aula? Agora, nessa semana do dia 15, acessar a plataforma para conhecer suas funcionalidades básicas. Realizar as unidades 1, 2 e 3 para conhecer o conteúdo e conseguir espelhar sua conta nas aulas espelhadas. É imprescindível que o professor realize as unidades previamente, pois caso realize em aula pela primeira vez e não consiga terminar com a turma, não será possível reiniciar a lição com a próxima turma até terminá-la. Entenderam? Então, o professor ele precisa fazer as 3 primeiras aulas agora nessa primeira semana, porque se não fizer essas aulas sozinho, lá no seu momento de estudo, sem aluno, ele depois, a hora que ele tiver que fazer com os estudantes, a aula fica travada. Então, ele precisa liberar essas aulas. Tudo bem? Então, o que ele deve fazer a partir da primeira aula com o estudante, que é lá do dia 22 para frente? Organizar a sala para que os estudantes realizem o teste de nivelamento na 4ª aula do bimestre. Estruturar com o apoio da coordenação o uso dos dispositivos nas aulas de inglês, no mínimo uma vez por semana. Segunda aula da semana, no 2º bimestre. Muito bem. Estou terminando de falar, tá, gente? Fluxo de suporte. Estudantes sempre comunicam o professor quando tem dificuldades. O professor entra em contato com o suporte da plataforma, tá aqui. E também pode conversar comigo, tá? Nós temos o nosso canal de comunicação, que é aquele nosso grupo de WhatsApp, que eu pedi que todos vocês entrassem. Se algum professor ainda não conseguiu entrar naquele grupo de WhatsApp que eu tenho com os professores, por favor, entrem. O link tá no formulário de avaliação, tá bom? Aí, a PEC, nós vamos ter acesso, eu vou montar para vocês. Não deu tempo ainda de eu montar, mas já está vindo um material de FAQ, um material de, como é que chama? De tutorial, tá? De como fazer os acessos e tudo mais, tá bom? Então, eu vou disponibilizar para vocês no Supernúcleo, ok? Na plataforma de inglês. Ainda não sei direito onde que eu vou colocar lá, mas eu vou fazer os links chegarem para vocês, tá bom? E a equipe EF, então, encaminha os problemas para os setores responsáveis. Então, próximos passos. Gente, papel e caneta na mão. Ou printa essa tela. Próximos passos. Realizar o acesso na plataforma e finalizar as unidades 1, 2 e 3. Fazer o teste de nível, professores. Esse plantão de dúvidas é para os PECs, tá? Mas por que eu deixei aí? Porque amanhã, dia 12, eu vou participar do plantão de dúvidas das 10 às 11. Então, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me mandando no WhatsApp para eu poder tirar lá com eles, tá bom? E vai ter também um plantão de dúvidas no dia 17. Aí, qualquer coisa, conforme vocês forem tendo dúvidas de como utilizar e tudo mais, e eu não conseguir responder,
Aí eu vou entrando em contato com eles nesses plantões de dúvida. Tudo bem, gente? No dia 18/4, save the date, marca aí, 18/4, vai ter uma live para os professores no CMSP. Então, professores, todos vocês nessa live das 10 às 11h30, mas eu estarei em sala de aula e vai para as reprises depois, tá bom? Vai para o que está lá no YouTube, né, no canal do YouTube, depois, ok? E nós vamos ter uma formação presencial lá em São Paulo. Depois dessa formação presencial, nós PECs, depois dessa formação presencial, nós vamos fazer formação presencial com vocês também, tá bom? A gente ainda não tem muita clareza de datas. Eles falaram algo de 22, 3/5, mas enfim, a gente ainda não sabe direitinho quando que vai ser, tá? Ainda não saiu no DO. Aí tiveram as perguntas da live que a gente fez lá, tá bom? Conselho de classe no 18/4, mas que maravilha, hein? Vamos passar isso para eles, vamos ver o que eles vão fazer. Eu acredito que não vai dar para mudar. Eu acredito que não vai dar para mudar. A semana do dia 15 vai ser a semana na SEI, certo? A semana de estudos intensivos. Mas aí o professor vai estudar a plataforma nos seus horários de estudo, não é horário de aula, tá? A semana do dia 15 não é aula da plataforma com os alunos ainda, é só com os professores. A plataforma e os professores, para os professores se apropriarem, tá bom? Então, ó, respondendo perguntas da live, o conteúdo está de acordo com o escopo e sequência do bimestre. Pelo celular, não tem a mesma forma de integração e interação. Então, eles vão mandar um tutorial, tá? De como que acessa pelo celular. O material digital será substituído pela plataforma a partir do 8º ano. Então, aquele material digital que todos nós estávamos acostumados, o professor estava acostumado a utilizar em sala, do 8º ano em diante, ele não existirá mais. Vai ser tudo plataforma, tá? Tem que estudar 2 unidades por bimestre, 1 nível por ano. O final de cada bimestre é usado como base para o cumprimento da meta. É quando você vai dar nota para o seu aluno, vai fechar tudo que ele produziu, é isso aí, tá bom? O final do bimestre. O professor de inglês continua com 2 aulas semanais. Agora vem essa pergunta que a gente fez lá também, ó. Teremos mais equipamentos? Aí o que eles responderam? Que a Citem está organizando a compra. Tem um S errado aqui. A compra do ano no cálculo de uso das plataformas, certo? Então, eles estão comprando. É isso que eu tenho para informar para vocês de equipamento, ok? Os professores serão mediadores, o que proporcionará mais tempo de qualidade para aqueles alunos que precisarem de mais atenção qualificada. Os estudantes vão precisar de mais auxílio nas atividades de fala, possivelmente. Os estudantes recebem certificado de cada nível. Então, o estudante terminou o ano, fez 70% de tudo, no mínimo, passou nas provas e tudo mais, ele recebe certificado, tá? De acordo com eles, o professor também, viu? Cada nível, o professor recebe um certificado, tendo bom aproveitamento. Pode usar a aula de expansão para fazer a trilha individual, o pessoal do ensino médio, né? O segundo, né, que tem expansão, ok? Esta plataforma é para ser utilizada durante a aula, certo? EJA e CEJA estão contemplados na plataforma. Então, professores de EJA e CEJA podem fazer uso da plataforma com os seus estudantes. O CEL não está contemplado na plataforma via BI, mas podem utilizar as aulas da plataforma se quiserem. E aí a gente já começou a questioná-los, porque para o Centro de Línguas são os mesmos alunos. Os mesmos alunos que estão no estado são os alunos que estão no Centro de Línguas. Então,
Não faz muito sentido o professor fazer uso da plataforma EF para as aulas do Centro de Línguas, porque são as mesmas aulas que os alunos estão vendo na escola, certo? Então, o Centro de Línguas possivelmente não fará uso, tá? Vou alinhar ainda com a coordenadora do Centro de Línguas. A partir do 3º bimestre, só haverão aulas de trilha na plataforma, sem aula espelhada. O conteúdo é igual para quem está no mesmo nível, independente do ano, série que os alunos estão. Educação especial tem um guia para as especialidades. Eles vão organizar, eles já têm um guia organizado, vão disponibilizar para a gente, tá? Para o professor conseguir ver o progresso do estudante, será sugerida uma espécie de BI. Por enquanto, tem que ir vendo o do estudante. Não é possível através da conta do professor acompanhar o progresso dos estudantes. Cada lição trabalha as 4 habilidades. Vai ser utilizado o material Google para fazer a matrícula dos professores, o @prof. Então, conforme vocês forem conseguindo, vão dando uma olhada, às vezes vai aparecer alguma coisa no seu @prof, tá? Esta plataforma é assíncrona, não tem um professor lá da EF, certo? Então, por isso que eles chamam de assíncrona, mas ela tem que ser realizada em sala de aula. O teste de nível está previsto para a 4ª aula. E é isso. Vou parar de compartilhar. Vamos lá, vamos ouvir vocês agora. Vamos olhar aqui o chat. Vocês podem ir levantando a mão para aqueles que quiserem ir falando. Deixa eu também já disponibilizar aqui para vocês. Já deixa eu abrir aqui Estou abrindo aqui já as respostas do formulário e vou colocar o formulário aqui para vocês, porque a gente já passou um pouquinho do horário da nossa orientação. É muita coisa, né, gente? Eu compartilho com vocês das mesmas angústias de equipamento. Aliás, todos nós, todos os PEC. É a mesma angústia de equipamento. Como que isso vai ser organizado? É muita gente, né? Muito estudante utilizando muita plataforma. Boa tarde. Preocupada com a falta de recursos tecnológicos. Sirley. Computador, notebook, microfone, fone de ouvido, vai precisar. Fone de ouvido, porque eles vão estar fazendo atividades de listening, todos em níveis diferentes ao mesmo tempo, tá? Então vai precisar. Gente, pode abrir o microfone para ir falando, tá? Que agora eu vou alternando. Pode abrir o microfone. É Michael? Isso, é Michael, Renato. Tudo bem, Michael? Tudo bem? Pode abrir, pode falar. Eu já tinha dado uma olhada no PowerPoint, então só para ver se ficou claro mesmo pelo que falou, porque você foi bem clara nas informações, gostei bastante, obrigado. Eu estava dando uma olhada no PowerPoint, ele tem todas as guias lá, tipo, agora abra tal lição, agora toque tal áudio. E eu achei, da aula espelhada, eu achei que eu iria projetar aquilo e os alunos iam fazendo na plataforma, mas não, eu vou fazendo na tela com eles. Tá. Exatamente. A aula mesmo. É por isso que chama, por isso que o nome é aula espelhada mesmo, Michael. É você que vai espelhar tudo. A sua conta da plataforma e a aula do PowerPoint. O aluno, ele não vai mexer em nenhum equipamento nesse dia. Entendi. Tá ótimo. Tá, deixa eu só para a Janaína, que ela já perguntou aí do assunto. Ô, Janaína, tá lá no centro de mídia, já no material digital, já tem os PowerPoints, sei lá. Ô, Renata. Obrigada, Michael. Só tira uma dúvida minha, tá? Na 4ª aula nós faremos o teste, certo? Com eles. Os alunos farão, isso. Isso.
Você Agora, vai ter feito nessa semana do dia 15. Isso, eu farei na semana do dia 15. Durante essas 3 primeiras aulas, é esse momento, então, em que nós vamos entrar trabalhando as aulas espelhadas, que são do CMSP, e que apresentarão os links já para linkar a plataforma, é isso? Na verdade... Eu estava achando que eu ficaria com 2 coisas abertas, assim, que eu teria que clicar em 2 lugares diferentes. Então, eu espelho a aula e já consigo também espelhar junto a outra da plataforma. Você vai ficar alternando. Viu? Vai ser assim. Ela não tem um link na aula. Ela tem a indicação da onde que você tem que ir. Porque você que vai ter que abrir a sua conta da plataforma durante a aula. E você vai espelhar a sua conta ou na televisão, ou no data show, no que vocês tiverem aí de recurso. E você vai seguindo as orientações do PowerPoint e espelhando a sua conta e dando aula por ali. Usando as 2 coisas ao mesmo tempo. Tá. Acho que entendi. Acho que só na hora de fazer que a gente vai ver mesmo, viu? Isso. Aí, tendo dúvida, por favor, pode entrar em contato, tá? Aí a gente já vai conversando, a gente já vai ajeitando, tá? Tá bom, então. Obrigada. Silene, eu te respondi se 8h50 dava? Dá, viu? Dá. Eu tô quase desistindo do curso. Não desista, pelo amor da Nossa Senhora, não desista. Meu Deus! A gente faz uma videochamada e vamos ver o que está acontecendo, tá? Que seja pelo Meet, não sei. A gente vai vendo, você fica preparada com o computador para a gente poder ir vendo o que está acontecendo, o que não vem, o que a gente consegue fazer para você, tá? Eu estou desesperada com o tempo, porque nesse momento eu vou ter que aprender tudo isso daí, eu estou meio preocupada de assumir tanto compromisso, de verdade. Não é fácil. Né? Mas obrigada. Vai dar certo. Vai, tá Michael. Mais uma pergunta. Eu estava olhando os PowerPoints e eu percebi que são os mesmos PowerPoints, o mesmo para todos os anos. É isso mesmo? Exatamente. Porque vai ser o início, aulas 1, 2 e 3 para todo mundo, everybody. É o mesmo início, tá? Ah, tá. Foi você, Michael, que perguntou se era do A1 ao C1. É do A1 ao C2. Cláudio, tela inicial, sim. Ah, tá, era conforme eu ia perguntando, né? Não vejo as imagens, vai ter a amostragem. Gente, quem quiser pode ir abrindo o microfone para ir falando. A plataforma de inglês será como o Matific, isso, exatamente. O difícil será equipamento, concordo, porque tem muita coisa dependendo de tecnologia e internet na escola. Concordo, gente. Aí entra naquela coisa, o que eu tenho de governabilidade quanto a isso? Aquilo que nós fizemos na reunião de apresentação lá com o pessoal da EF. Falar que não está tudo redondo. Falar que nós temos várias escolas que não têm equipamento suficiente. Porque o certo seria um equipamento por aluno, já na sala de aula, dentro da mesa, em cima da mesa dele. Concordam? Teria que ser assim, e esse equipamento funcionando, e a internet de qualidade funcionando. Para isso tudo dar certo. A gente sabe, gente. Nós vamos passar por alguns perrengues, tá? Qual equipamento? Nem todos os alunos possuem celular. Qual equipamento? O equipamento da escola mesmo. Certo? E se o estudante puder, né, fazer... Enfim, aí eu nem sei se isso cabe uma orientação daqui da diretoria de ensino, tá? Mas o equipamento é o equipamento que está na escola, certo? No final da live, envia esse PPT. Sim, nós vamos colocar. A minha ideia é agora, assim que esse vídeo ficar pronto, né, essa gravação ficar pronta, eu vou subir ele para o canal do DRPP na TV, no YouTube. Aí eu coloco o link para vocês e já pego esse PowerPoint e coloco junto numa pasta no supernúcleo, tá?
e pego esse link todo aí e mando no e-mail para vocês, via gabinete, certo? Então, eu espero que chegue entre hoje e amanhã. Dependendo de como que vai ser a coisa tecnológica aqui, tá? Para gravar tudo isso e subir, que demora um tempinho, tá? Subir no YouTube demora um tempinho, tá bom? Então, entre hoje e amanhã de manhã, eu espero que vocês já tenham acesso a isso tudo, porque é urgente. Os professores precisam se apropriar urgentemente disso tudo, tá bom? Você vai enviar. Desculpe, o áudio está ruim. Ah, gente, primeira semana é o slide mais plataforma. Primeira, eu acho que Runfley. Gustavo, quer abrir o microfone para dizer se ficou certinho? Se depois saiu a dúvida? Que eu falei várias vezes depois, né? De repente, pode ter tirado já a dúvida. Você está sem microfone, Gustavo? Haverá envio do equipamento? Então, é isso. Se tem, está cotando. Também gostaríamos de saber se serão enviados. Isso. Se tem, cotando. Se tem, está cotando. Muita tecnologia, concordo plenamente. Não tem como entrar em contato com algum senador. Ô, menina, não sei. Quem que perguntou? Vanessa. Vanessa, não sei, amiga. É bastante coisa, né? Concordo. Mas é isso, gente. É bastante, mas é isso que temos. E é isso que a gente vai fazer funcionar. Vai tentar fazer dar certo, ok? Com o que temos. O que não temos, temos que fazer chegar que não tem. Então, a gente tem que procurar os canais certos para a gente falar com as pessoas certas. Então, canal do NIT. O NIT passa para o CITEM. Se conseguir falar direto, não fale conosco da plataforma, não fale conosco da sede. Olha, tá faltando equipamento, é muita plataforma. Porque só aqui a gente não consegue. Mas vocês, todos juntos, vocês conseguem ir mostrando o que está faltando. E é importante a gente ir falando o que está faltando, tá? Não só aqui entre a gente. A gente precisa ir pedindo, temos tantos equipamentos quebrados, falar aqui no NIT, tá? O NIT já está todo remontado, todo reorganizado, já tem o Ricardo, que é o novo Lauro, né? Vamos chamar assim. O Ricardo que está como diretor, tá? Do NIT. Então, vamos pedindo, conversando, o que dá para o NIT arrumar. Já tem pessoal já para arrumar os computadores e dar orientações para vocês, tá? Eu mesma não consigo orientar de tudo dessa coisa tecnológica. Silvana, pode abrir o microfone. Oi, Renata. Oi. Ouço, pode falar. É o seguinte, eu fiz uma pergunta aí no chat, acho que você não viu. Não é possível o aluno fazer pelo celular? É possível. Tá. Só que não tem a mesma interface de uma tela de computador, entendeu? Aqueles prints todos que irão para vocês, eles são feitos de um computador. O aluno consegue acessar pelo celular e eu vou mandar para vocês o tutorial do acesso com o celular, tá? Porque facilita bastante, né? Por conta da quantidade de equipamentos. E os meus alunos, eles estão acostumados, eles fazem quase tudo pelo celular. Pelo celular, né? Tá bom. Mas então tá bom. Obrigada. Eles conseguem acessar sim, só que a interface é diferente. Isso só que a gente sabe até então. Obrigada. Tá bom? Nada. Vai disponibilizar os slides, professor faz... Não, professor... Isso, não, assim, aí depois entendeu, né? O professor tem que fazer o teste de nível, certo? Ele não pode entrar como eu sou um verdadeiro iniciante. Teremos acesso antes do aluno? Sim, dia 15, ok? Vocês terão acesso. O aluno é a partir do 22, professor dia 15. Mais uma meta, escola sem internet. Isso, gente. Aí,
O que precisa? Lá naquele... Tem um sistema de monitoramento, né, do NIT, que é internet, eles conseguem monitorar a internet, eles conseguem monitorar umas coisas. Então, vocês precisam, sim, mostrar as dificuldades que estão acontecendo, porque é só através dos canais corretos de comunicação que o CITEM vai conseguir enxergar o que está faltando, tá? Então, precisa falar, ó, faltam tantos computadores, nós temos tantos estudantes, precisamos de tantos computadores, a internet é de tantos mega, precisamos de uma internet assim. Porque é só assim para fazer o negócio funcionar, tá? Desesperador, ninguém ouve falta de conhecimento das pessoas em relação à sala de aula. Está sem internet, estrutura nas escolas para abrigar tantas plataformas. Sim, estamos ainda. Tudo em fase de implantação. Estaremos em conselho no 18, né? Eu vou ter que passar isso lá na reunião que eu vou ter amanhã, tá bom? Essa reunião de tira dúvidas. E daí eu vou informando vocês. E deixa eu fazer uma pergunta importante para vocês. Coordenadores, porque professores a gente tem um grupo de WhatsApp. Agora, para os coordenadores, a gente não tem um grupo específico da plataforma de inglês. Vocês acham que vale a pena fazer um grupo específico ou a gente pode continuar se comunicando pelo grupo de coordenadores mesmo, aquele geral? Eu concordo com o específico, Rê. Cláudia. Um específico? Oi, Cláudia, tá boa, amiga? Tudo jóia. Então tá bom. Um específico? Será que eu faço uma enquete? Então, montaria um grupo específico e colocaria os coordenadores nesse grupo específico. As 3 primeiras aulas... Então, só usaremos a aula do CMSP em sala de aula. E na quarta farão um teste. Silene, isso mesmo. Onde está esse PowerPoint? Vou disponibilizar para vocês. Teremos que trabalhar junto com mais plataformas e tarefas. Não é espaço físico suficiente para todos. Isso, a CITEM está organizando essa coisa de computador. Vou perguntar para Paraguai. Ai, Marcos, é bom saber, né, quando que vai aposentar. Onde está o PowerPoint com as outras informações? Que outras informações? Francileia, se quiser abrir o microfone, tirar essa dúvida. Você poderia enviar o link do formulário novamente? Enviei. E mais aulas de... tá, junto com tudo isso. Isso. Tudo isso, tudo junto e misturado. O aluno... agora que eu cheguei na sua pergunta, Silvana, o aluno não consegue fazer pelo celular? Agora que eu cheguei nela. Eu gostei muito da questão da trilha personalizada. Realmente, uma questão que acontece frequentemente em sala, os alunos em níveis diferentes, ser multinível vai ser bastante benéfico. Eu acho também, Michael, eu espero que realmente dê certo, né? Para funcionar a trilha, a gente precisa das coisas funcionando, né? A gente sabe, ok? Mas a ideia é boa da personalização. Compreendi, foi naquele momento ruim o áudio. Que bom, tá joia. Valeu, Gustavo. O professor Murilo, todas as turmas aprenderão isso aí. Na verdade, isso são para as 3 primeiras aulas, né, Murilo? A sua dúvida? É isso mesmo. Todas as turmas estarão com as mesmas aulas espelhadas. Ok? E aí, depois que o aluno fizer o teste de nível, aí começam as trilhas. Então, no segundo bimestre, as turmas vão ter as mesmas aulas espelhadas e o aluno com a trilha. Aula espelhada, aluno com a trilha.
Aí depois do terceiro bimestre para frente serão as trilhas, ok? Aí vem a personalização. Eu digo que o segundo bimestre ele vai ser de transição. Tanto para o professor, para ele ir, né, se desapegando de ser o centro da aula, né, de ser só ele com o seu PowerPoint e tudo mais, e ir assumindo o papel de mediador. E o estudante sair do papel de passivo e ser mais protagonista da sua aprendizagem. Eu acho que para o estudante vai ser até mais fácil, porque o estudante ele já está fazendo isso com outras plataformas, né? Tem plataforma que é 100% das aulas, né? Já na plataforma, certo? Para o professor, ele vai ir sentindo essa diferença e tendo esse movimento de desapego da questão ali de ser o maior protagonista, né, da aula, e ele passar a esse movimento de mediador, de ir tirando dúvidas, né, de incentivador do processo do estudante, tá? Quem mais? Silvana quer falar de novo? Segundo bimestre será uma aula com o mesmo conteúdo para a sala toda, uma aula individual para o aluno da plataforma, exatamente isso. Muitas escolas estarão em conselho no dia 18, né? Entendi. Vamos ter que fazer a coisa meio que junta e misturada aí. Gente, dia 18 é muito importante. A orientação que vocês vão receber lá no CMSP, vocês vão conhecer a cara das pessoas que estão por trás da plataforma, tá bom? É importante que vocês façam, tentem participar, tá, os professores? Melhor o geral, que geral? Como assim geral, gente? Muitas escolas entram em conselho. Acho que não. Já temos muitos grupos. O grupo de geral, né? Entendi. Continua no geral, específico, melhora geral, continua no geral. Meu celular não aguenta mais tantos grupos, muito grupo, continua no geral, estamos em 2020. Isso mesmo, Tatiana, eu também sinto isso. TBT da pandemia, é isso mesmo, Wesley, também sinto isso. Não pude entrar na reunião desde o início, gostaria de acessar o PowerPoint onde encontraram. Vou mandar, tá, Fran? Fica sussa. Vou preparar tudo isso, vou abrir um link lá no Supernúcleo e vou mandar o link no e-mail das escolas e também no nosso grupo geral. O que eu vou fazer então? Que decisão que eu vou tomar sobre esse negócio de montar grupo ou não? Por enquanto, gente, vamos ver se funciona. Por enquanto, a gente vai mantendo a comunicação no geral, tá? Se eu perceber que o fluxo é muito grande e vai misturando as informações ali, aí eu abro um grupo específico. Pode ser assim, gente? Porque senão eu acho que a gente vai... São muitos grupos, eu concordo, mas se o fluxo for muito grande de informação, aí atrapalha. Foi o que aconteceu com Produtos para o Mundo. O fluxo é muito grande de informação. Não dava para ficar com um grupo passando no grupo geral de coordenador, tá? Então, a gente precisa montar um grupo específico. A mesma coisa vai acontecer com... A gente não sabe se vai ser a mesma coisa que vai acontecer com a plataforma, tá bom? Mas se a gente perceber que o grupo vai ficando saturado, aí a gente monta um grupo específico para a plataforma de inglês. Gente, eu acho que é isso. Temos mais alguma coisa? Já são 3h12. Estamos aqui já, sabe Deus quanto tempo. Se realmente for necessário, apenas insere os CGPs no grupo de professores de língua inglesa. Ixi, aí não dá. Aí o bicho pega.
O grupo de professor de língua inglesa a gente vai deixar só para os professores de língua inglesa. E, na verdade, eles nem são só de língua inglesa. Tem gente de italiano, tem gente de francês, de espanhol, enfim. São professores de língua estrangeira, tá? Mas a gente vai tentar ajustar. Nem que depois eu faça, numa próxima orientação, a gente converse sobre isso de novo. Tá bom, gente? Por enquanto, um beijo para todos nós. Calma, discernimento, força na peruca. E eu estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas. Pessoal que ainda não entrou no grupo de professores de língua estrangeira, é isso mesmo, é a Érica, né? Ô, Érica, é isso, vai virar um trupé aquele grupo, não vai dar certo, não. Não tenho mais cabelos. É isso, gente. Vamos lá. E é isso. O que fica de hoje? Dia 15 é professor, dia 20, a semana do 22 é com o aluno. Todo mundo faz teste de nível. O professor tem que fazer as 3 primeiras lições da unidade para poder liberar, tá? Enquanto isso, a equipe gestora, na sua governabilidade, vai tentando organizar como que vai ser a distribuição de equipamentos entre todas essas plataformas e mais a plataforma de inglês. Ok? E é isso, gente. Beijo. Vou parar a gravação. Se alguém quiser conversar sobre algum outro assunto, eu estou aqui, fico mais uns 10 minutinhos. Estou à disposição. Se alguém quiser conversar sobre o Prontos para o Mundo, estou à disposição, tá bom? Vou parar a gravação agora e daí eu tô por aqui, tá?